Tudo bem com você? Então neste vídeo nós vamos resolver um exercício sobre circuito elétrico. Então nós temos aqui um circuito composto por 3 resistores, todos iguais a 1 ohms, e uma fonte de 3 volts. E o problema, o exercício pede, no circuito mostrado na figura, a diferença de potencial entre os pontos B e A em volts vale quanto? Então eu quero saber a diferença de potencial entre esses pontos A e B. Qual a diferença de potencial entre esses dois pontos? Bom, analisando o circuito, a gente vê que a fonte, o sentido da corrente vai partir do polo positivo dessa fonte e vai percorrer esse resistor. A corrente parte do polo positivo, percorre esse resistor e passa por esses 2 resistores que estão em paralelo. A corrente chega aqui e se divide. Aqui você tem um nó. Quando chega nesse outro ponto, esse outro nó, a corrente volta a se somar e volta com o mesmo valor, fechando o circuito. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a resistência equivalente entre esses 2 resistores em paralelo. Então vamos calcular aqui. Aqui, REC, resistência equivalente, é igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. A gente pode usar essa fórmula, a fórmula reduzida, porque trata-se somente de 2 resistores. A fórmula geral, como seria a fórmula geral? 1 sobre o REC é igual à soma dos inversos, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa é a fórmula geral para calcular a resistência equivalente entre 2 ou mais resistores em paralelo. A gente tira o MMC aqui entre R1 e R2, vai obter essa fórmula. Certo? Então, substituindo aqui os dados. O REC vai ser igual a 1 vezes 1, dividido por 1 mais 1. Os 2 resistores eles são iguais, 1 e 1, vamos chamar de R1 e R2, Então eles são iguais, 1 vezes 1, dividido por 1 mais 1. Então, a resistência equivalente, 1 sobre 2, que é igual a meio ohm, Bom, então, redesenhando aqui o circuito, aqui eu posso substituir esses 2 resistores por um único resistor com resistência equivalente de meio. Então, redesenhando o circuito, ponto A, aqui o resistor de 1, ponto B, aqui o resistor equivalente, e aqui a fonte, polo positivo, polo negativo. Esse resistor aqui é de meio, e esse resistor é de 1. Bom, então o sentido da corrente qual é? É esse, sempre parte do polo positivo, a corrente I. Então a corrente vai passar por esse resistor, chega aqui, passa pelo resistor equivalente e volta no circuito. Bom, então agora a gente precisa determinar o valor de I, o valor da corrente que percorre o circuito. Vamos usar a lei de Ohm generalizada. Então a lei de Ohm generalizada é muito semelhante à primeira lei de Ohm, Então que a fonte, o valor, a tensão da fonte vai ser igual à resistência equivalente total, vezes a corrente. A resistência equivalente total, vamos chamar de REC1 aqui, REC1 vai ser igual a quem? A soma da resistência desse resistor com essa REC daqui, 1 mais 1,5, 1 mais meio, 1 mais meio. Então, esse REC1 ou REC total vale 1,5. Bom, voltando aqui, eu calculei o REC entre os 2 resistores paralelos para achar esse valor, meio, é o REC. Depois, eu substituí os 2 resistores por um único resistor com valor de meio.
Para a gente calcular a diferença de tensão, de potencial entre os pontos A e B nesse resistor, a gente precisa do valor da corrente. Para isso, vamos utilizar essa forma, a lei de Ohm generalizada. Ou seja, a tensão da fonte vai ser igual ao REC, resistência total do circuito. Eu chamei de REC1 ou REC total, né? Vezes a corrente. Essas duas resistências, elas estão em série. A resistência em série é só somar, né? Então eu somei 1 mais meio, 1,5. Pronto, é só substituir os dados. Essa tensão aqui vale 3 volts. Então, 3 vai ser 1,5 vezes a corrente. Então, a corrente, 3 dividido por 1,5, que vale 2 ampere. Então, a corrente, o valor de I é de 2 ampere. A corrente que percorre esses resistores é de 2 ampere. E agora, para calcular a tensão aqui entre os pontos A e B, agora a gente utiliza a primeira lei de Ohm, né? E o que quer dizer, qual é a primeira lei de Ohm? É que a tensão nos terminais de um resistor, ela é diretamente proporcional à corrente que o percorre. Ou seja, a tensão é igual a resistência vezes corrente. Por isso que isso aqui, a forma é muito parecida, né? Só que isso aqui é generalizado por causa da fonte, né? E aqui é específico para resistores. A tensão nesse resistor, ou diferença de potencial, né, considerando um dos pontos 0 volt e o outro ponto, o potencial, essa tensão, ela vai ser diretamente proporcional à corrente que percorre ele. Então eu quero saber isso aqui, o U, o delta U. Qual o valor dessa resistência? É 1. 1 vezes, quem é a corrente? O valor da corrente que percorre ele. 2 ampere. 2. Então essa tensão aí, vai ser de 2 volts. Né? Potencial elétrico em volt, corrente em ampere e a resistência em ômega. Resistência em ômegas, né? Então, segundo aqui as opções do exercício, a letra C de 2 volts. Certo? Bom, se você gostou desse exercício, dá um like aí, deixe seus comentários, caso você não tenha entendido alguma parte do exercício, alguma grandeza, né? E deixe seus comentários, inscreva-se no canal. É isso aí.